Muito bem, turminha, muito bom dia, meus jovens. Como estão? Espero que estejam todos bem, né? Estamos nós aqui para continuarmos aí a nossa saga dos trabalhos com matemática, né? Maravilha. Pessoal, nós estamos aqui nessa manhã. Hoje a gente vai trabalhar a aula 27, tá? Espero muito que na aula de ontem vocês tenham aprendido a ideia de média aritmética simples, levando em conta a importância desse assunto, tá, gente? Tem que saber. Olha, um mínimo, um aluno do ensino médio, ele tem que saber tirar uma média simples. Professor, não sei, precisa saber. Se for o caso, gente, busca material auxiliar, material que possa ajudá-lo aí no conteúdo, ok? Bom, hoje a gente vai ver média aritmética ponderada. O que é a média aritmética ponderada? Ou qual é a ideia da média aritmética ponderada? A ideia da média aritmética ponderada é trabalhar com um peso respectivo a uma média. Por exemplo, e eu sempre dou esse exemplo quando eu falo de média ponderada, porque é bem interessante, que é o exemplo da nota bimestral do aluno. Então, por exemplo, quando você vai tirar a sua média de nota, normalmente é calculada a média através de um peso. Então, vou dar um exemplo básico. Nós temos 3 provas, digamos que na primeira prova o peso era 3. Na segunda prova, o peso era 3. Um exemplo. E na terceira prova, o peso é 4. Lembrando que, falando de média, né? Média bimestral, nota, o peso máximo é 10, né? Porque a nota máxima que um aluno pode tirar é 10. Então, se a gente vai fazer o cálculo, eu tenho lá o peso 3 na primeira prova, o peso 3 na segunda prova, o peso 4 na terceira prova. Então, se o aluno vai tirar, por exemplo, a média do bimestre daquela prova ou daquela disciplina, ele vai fazer assim, ó, a média ponderada, ele vai pegar o peso, vai multiplicar pela nota da prova, mais o peso multiplicado pela nota da prova. E no final, ele vai dividir pelo peso. Uma vez feito isso, eu já vou encontrar qual é a minha média final do bimestre. Tá? É bem simples, tá? Então os trabalhos com peso é bem simples. O único detalhe que vocês não podem esquecer é que toda vez que eu vou trabalhar média ponderada, façam dessa ordem ou dessa forma, tá? Multiplica o peso pelo dado, no caso da prova seria a nota, né? Mas o peso pelo dado A1, mais o peso 2 pelo dado A2, ó, peso 1 pelo dado A1, peso 2 multiplicado pelo dado A2, mais o peso N multiplicado pelo dado AN. Lembrando, gente, que aqui é multiplicação, peso vezes o dado. Não esquece que o fato de eu ter colocado aqui peso N ou dado AN é uma quantidade que eu não sei calcular, ou que eu não sei quanto é. Então, eu coloquei N para representar uma quantidade infinita aqui, tá? E sempre eu vou dividir pelos pesos, ó. Peso 1, pela soma dos pesos, né? Peso 1 mais peso 2 mais peso PN. Vejam que é bem tranquilo esse conteúdo. De um modo geral, então, a média ponderada é dada pelo somatório de I, que vai de 1 até infinito, de P1 multiplicado por A1, tá? O somatório de tudo isso aqui. Quando eu escrevo aqui, eu estou dizendo que é o somatório de tudo isso aqui, de I, que vai de 1 até N, ó, que vai de 1 até N, ó, de I, que vai de 1 até N, de P1 vezes A1, tá? É o somatório, na verdade, trocando em miúdos, o que ele está dizendo é que é todo esse somatório aqui, é essa soma. Normalmente, esse símbolozinho ou essas formulaçõezinhas são usadas no Excel. Quem manja aí um pouquinho de computação,
vai lembrar que isso aqui é muito usado no Excel, tá? Dividido pela soma dos pesos, ou seja, pelo somatório dos pesos, que vai de I igual a 1 até N de peso 1. Então, somatório de todos os pesos. Então, quando eu escrevo isso aqui, eu estou dizendo que é o somatório de tudo isso daí. Basicamente é isso, gente. Os exercícios da apostila vão trabalhar exatamente isso. Nada além disso e nada menos que isso. Eu acredito que vocês não vão ter aí nenhuma dificuldade em realizar as atividades. Tá? Vou fazer alguns exercícios para a gente treinar e vou deixar alguns para vocês fazerem. Lembrando que o segredo para a gente aprender, para a gente se dar bem na resolução desse tipo de exercício, é treino, é fazer. Pessoal, caso a gente tenha um número muito exagerado de valores aí, pode usar calculadora, tá? Eu acho que acaba sendo necessário devido ao fato que nós não estamos aprendendo a fazer conta de mais ou menos, né? O segredo aqui é aprender a trabalhar a média ponderada, tá? Em uma escola, a média final de cada matéria e a média aritmética ponderadas das notas do primeiro, segundo e terceiro e quarto bimestre, com os pesos respectivamente. Então, olha lá. Os pesos são 1, 2, 3 e 4. Esses são os pesos da nota, tá? Então, olha lá. Peso 1, peso 2, peso 3 e peso 4. Tá aí. Qual a média de um aluno que tirou na ordem anterior as notas? Olha as notas do aluno. Então, vamos colocar lá. As notas do aluno foram... muito bem. 6, 8, 5, é isso? 6, 8, 5 e 7,5. Veja. Ele me deu ali o quê? Ele me deu qual é o peso e ele me deu qual é a nota, ou quais são as notas que o aluno tirou. Então, como é que eu vou achar a média ponderada disso aqui? Então, a média ponderada é o peso multiplicado pela nota, mais o peso multiplicado pela nota. Lembrando que o próprio exercício fala que ele está na ordem, então é exatamente nessa ordem, né? Nota 6, peso 1, nota 8, peso 2, nota 5, peso 3, nota 7,5, peso 4. Então, mais o peso vezes a nota, mais o peso vezes a nota. Tudo isso aqui é dividido por quê? Pelo somatório dos pesos. Observe que, por se tratar de nota, o somatório dos pesos tem que dar 10, né? Então, a média ponderada aqui está dando 1 vezes 6, 6, 2 vezes 8, 16, 3 vezes 5, 15. 4 vezes 75 vai dar 3, é isso? Ou 30, aliás, né? 4 vezes 7,5 dá 30, né? 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 7, 28, mais 2, 30. Dividido por 10, que é o somatório dos pesos. Agora eu somo aqui, então aqui vai dar 30, 45, 61, 67. 67 dividido por 10. 67 dividido por 10 vai dar 6,7. Portanto, qual é a média desse aluno? A média desse aluno é 6,7. Bem sossegado, né? Eu acho que esses exercícios não são difíceis de fazer. É óbvio que exige um cálculo bem simples, né? Nada muito aprimorado, né? O2. A tabela a seguir apresenta ou representa a renda das pessoas de um bairro. Então, tem lá a tabelinha que representa a renda das pessoas de um bairro. Aí ele pergunta o seguinte: qual a renda per capita dos habitantes do bairro?
Então, para encontrar a renda per capita, eu vou fazer exatamente a ideia da média ponderada. Então, a renda per capita, renda per capita. Então, a renda per capita seria aqui, ó, a média ponderada. Tá? Para fazer a renda per capita aqui, eu vou ter que fazer a média ponderada. Como é que eu vou fazer a média ponderada? Eu vou multiplicar, ó, então ficaria assim, ó, a média ponderada aqui desse conjunto de dados. Eu vou multiplicar o número de pessoas, que é o meu peso aqui é o número de pessoas, então vai ficar o número de pessoas, vezes a renda, então é 2.000 vezes 12.000, mais 10.000 vezes 6.000, que é o número de pessoas, mais 20.000 vezes 3.000, olha lá, 20, 1, 2, 3, vezes 3.000, mais 10.000 vezes 1.500, isso, 10.000 vezes 1.500. Mais, por fim, né, 8.000 vezes 0. Vejam que eu fiz bem pela ordem, né? Eu multipliquei o número de pessoas vezes a renda. Número de pessoas vezes a renda, mais número de pessoas vezes a renda, mais número de pessoas vezes a renda. Tudo isso aqui eu vou ter que dividir por quanto? O somatório do número de pessoas, tá? Porque é o meu peso, né? Então vai ficar 2.000, mais 10.000, mais 20.000, mais 10.000, mais 8, 1, 2, 3, mais 8.000. Certo? Agora essa aqui eu vou deixar para vocês fazerem. É só fazer o cálculo aqui, multiplica esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse e esse vezes esse. Faz a soma aqui e divide, tá? Multiplica aqui em cima, faz a soma naturalmente, né? E depois divide aqui. E vocês vão encontrar o resultado. Belezinha? Esse eu vou deixar para vocês fazerem, que é bem tranquilo, tá? Muito bem, vocês viram que não é difícil, é bem sossegado, é bem de boa, né? Vamos ampliar aqui para vocês poderem ver, tá bom? Bom, daqui a pouquinho, vamos fazer o 3? Vamos fazer o 3, vai? Esse aqui vocês terminam então, beleza? Vou deixar para vocês aí, tá? Muito bem, turminha, vamos lá então. O 3. O gráfico a seguir representa a quantidade de pessoas por família. Então eu tenho lá, em tese aqui esse eixo horizontal seria o eixo das famílias, tá? E aqui é o eixo das pessoas. Então eu tenho lá uma família de 4 pessoas, 2 famílias de 8 pessoas, 3 famílias de 12 pessoas, 4 famílias de 16 pessoas e assim por diante. Observem que eu não construí o gráfico na íntegra, né? Era mais para vocês darem uma olhada mesmo, tá? Então são lá uma família com 4, 2 famílias com 8, 3 com 17, né? Não, 3 com 12, isso mesmo. 3 com 12, 4 famílias com 14 pessoas, aí depois 5 famílias com 10 pessoas, ele cai, né? 6 famílias com 6 pessoas e 7 famílias com 5. Aí ele pede o seguinte, calcule a quantidade média de pessoas por família. Então aqui eu vou achar a média ponderada. Como é que vai ficar a quantidade média de pessoas por família? Então vai ficar uma pessoa, aqui é o peso, tá? Então vai ficar uma família, 4 pessoas, então vai ficar 1 vezes 4, mais 2 famílias, 8 pessoas, então vai ficar 2 vezes 8, mais 3 famílias, 12 pessoas, então vai ficar 3 vezes 12,
mais, e assim por diante, né? 4 vezes 14, mais, aqui o 5 era 10, mais 5 vezes 10, mais 6 vezes 6, mais 7 vezes 5. Olha lá. Uma vez colocada aqui, aí embaixo, eu vou colocar o quê? A soma, o somatório dos pesos. Então vai ficar 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Cuidado, gente, para não colocar o inverso aqui. Sempre o peso vem primeiro. Porque se você inverter aqui, você pode correr o risco de inverter aqui. Ou de colocar um outro número diferente. Então sempre coloca o peso primeiro aqui, tá? Aí fica mais difícil de vocês errarem aqui. Então vai ficar 1 vezes 4 dá 4, 2 vezes 8 dá 16, 3 vezes 12 dá 36, 4 vezes 14 vai dar 56, 5 vezes 10 dá 50, 6 vezes 6 dá 36, 7 vezes 5, 35. Aqui vai dar 9, 10, 15, dividido por 15. Vou deixar para vocês terminarem então. Agora vocês vão fazer lá a soma aqui e o resultado pode dividir por 15. Cuidado, gente, que quando vocês fizerem a soma aqui e dividir por 15, o resultado pode ser um número com vírgula. Tá? Então, por exemplo, se o resultado disso aqui der 8, alguma coisa, então a resposta seria aproximadamente 8 pessoas. Belezinha da natureza? Uau, né? Bem tranquilo. Vamos terminar aqui a nossa aulinha fazendo o exercício 4 e eu vou deixar algumas atividades adicionais para vocês fazerem. No videogame, André fez 199 pontos, aumentando sua média em vários jogos, de 177 para 178. Então ele tinha 177 de média, aumentou para 178. Quantos pontos ele deve fazer na próxima partida para aumentar sua média para 179 pontos? Então veja, qual era a média de André? Eu sei que a média dele ficou 178, era 178 pontos. Não é isso? Porque ele aumentou de 177 para 178. Então, em tese, o cálculo da média dele seria 177 vezes x mais 199 pontos, que é a quantidade de pontos que ele fez para adquirir essa média. Dividido por, aqui seria vezes 1, né? Porque uma vez ele fez 199 e a outra vez ele fez x pontos. Deixa eu só inverter aqui, porque aqui ficou diferente, tá? Deixa eu só inverter aqui, porque senão depois vai dar errado no final. Então vamos lá, eu sei que ele estava jogando e que a média dele era, num determinado momento, 177. Perfeito? Num determinado momento, ou num primeiro momento, a média dele era 177. Aí ele ganhou lá uma determinada quantidade de pontos e passou a média dele de 177 para 178. Então a média dele ficou 178. Então ele fez uma quantidade de pontos x multiplicada por 177 mais 1 multiplicado por 199, que foi exatamente a quantidade de pontos que ele fez, dividido pelo peso, que é x mais 1. O peso é x mais 1. Bom, a ideia aqui é descobrir quantos pontos ele fez para adquirir a nova média, né? Ok? Que foi a média de 178, ou seja, qual é o valor de x? Então aqui eu vou fazer em cruz aqui, vai ficar assim, 178 vezes x, 178x. 178 vezes 1, 178. Igual a 177x mais 199. Olha lá, uma vez 199 dá 199.
Muito bem, muito bem. Então aqui, 178 menos 177 vai dar 1. Então vai dar x. 199 menos 178 vai dar 21. Então x igual a 21. Opa, então eu sei que o valor de x foi 21. Então vejam, olha a análise. Para que ele conseguisse uma média de 178, ele precisou fazer 21 pontos. Certo? Em algum determinado. Em alguma determinada partida, ele teve que adquirir esse resultado. Agora ele pergunta o seguinte: e para que ele conseguisse 179? Quanto que ele teria que fazer? Ó, vamos colocar aqui uma nova conta. Então, e para 179? Uma média de 179. Quanto que ele teria que fazer? Ele teria que fazer 177x, que é a conta. De novo, né? Fiz errado. X vezes 177, que era a quantidade inicial, certo? Mais 190, mais 1 vezes 199. Opa, coloquei o 9 a mais. Mais uma, eu vou colocar uma quantidade y de pontos aqui, que eu não sei quanto é ainda. Dividido por x mais 1. Bom, aqui, cuidado, porque aqui eu vou ter que aumentar uma unidade aqui. Por quê? Veja, no início era 177. Aí ele aumentou uma unidade e foi para 178. Então agora ele vai aumentar 2 unidades. Então não vai ser mais 1, vai ser 2. Por quê? De 177 ele foi para 179. Então 177 mais 2 é 179. Será que dá para entender? Meio chatinho esse, né? Meio chatinho. Ó, aqui era uma unidade. Então de 177 mais 1, 178. Aqui vai ser 2 unidades. 177 mais 2, 179. Vou fazer em cruz aqui também. Vai ficar 179x mais 2 vezes 179, que vai dar, 2 vezes 179 vai dar, 2 vezes 9 dá 18. Aliás, desculpa, sabe o que eu vou fazer aqui? Vamos pensar o seguinte. Ó, eu já não tenho o valor de x, eu já tenho, né? Então eu já posso substituir o valor de x aqui. Porque senão vai ficar 2 variáveis, né? Então vamos lá. Vai ficar 21 vezes 177, mais 1 vezes 199 dá 199, mais y. 21 mais 2. Olha lá. 21 mais 2. Tranquilo? Agora a gente conclui aí o nosso cálculozinho aí. Vamos concluir? Então vai ficar assim, 21. Agora sim, né? Vai ficar 23 vezes 179, né? 23 vezes 179, que dá? Vai dar 4.117. Igual. 21 vezes 177 vai dar 3.717. 21 vezes 177. Mais 199, mais y. Certo? Agora aqui eu vou colocar todo mundo para o outro lado. Então vai ficar assim, y igual a 4.117 menos 3.717 menos 199. Então, fazendo esse cálculo aqui, eu vou encontrar que o y está dando 201. Ele me diz o seguinte, olha lá, quantos pontos ele deve fazer na próxima partida para aumentar sua média para 179? 201. Agora veja, gente, a gente fez tudo esse monte de cálculo aí e até um pouco meio que desnecessário, né? Porque se vocês forem analisar comigo, ó, pensa comigo. Lá no início, pensa comigo, a quantidade de pontos que ele fez foram 177. Aí ele aumentou para 178. Então, de 177, ele aumentou uma unidade e foi para 178. Certo? Então, veja.
Ele estava em 177 e aumentou uma unidade, foi para 178. 177, 178. Aí de 178 ele foi para 179. Então ele não aumentou aqui 3 unidades? Então bastava eu somar o valor total a mais 3 unidades, que eu teria lá 199 mais 2 unidades, né? Porque ele não tinha feito 199 pontos, então se eu somar com mais 2 pontos que ele fez aqui, né? Ó lá, 2 pontos, ou com mais 2 unidades, na verdade, 2 saltos, né? 199, 200, 201. Ele teria que fazer 200 pontos. Quer dizer, em tese, então, nem precisaria fazer tudo isso de cálculo. Mas, de boa, a gente fez, eu acho que é importante. Muito bem, eu vou deixar umas atividadezinhas adicionais para vocês tentarem fazer, lá da página. Eu vou ver aqui, eu já passo para vocês. Só um minutinho, tá? Turminha, ó, vou deixar para vocês fazerem os exercícios da página 263, do 1 até o 8. Vocês vão ver que esses exercícios envolvem média aritmética simples e média aritmética ponderada. Gente, vocês precisam tentar fazer, tá? Faz esses exercícios, me manda foto no Drive ou via e-mail, né, no prof.samuelforretesmatemática@gmail.com. Tá bom, gente? Tem que tentar fazer, isso é importante, gente. O segredo da gente aprender é tentar, é correr atrás. Fechado? A gente se encontra na próxima aula, então, se Deus quiser. Tem data e horário marcado. Tchau, gente. Tenham um bom dia, boa semana, boa terça-feira. Até a próxima.